Estamos aqui no programa De Olho no Som, aliás, no programa TVI News, no quadro De Olho no Som. Eu, Charles Williams, estou aqui com você hoje nesta edição, né, pelo canal 24.2 na sua Ultra TVC, também no YouTube TVI Oficial. Também temos Instagram, Facebook. Onde você procurar TVI, você vai achar. E nós estamos aqui para te proporcionar uma programação de qualidade. E aqui no De Olho no Som, o som que você ouve aqui você vê. Então hoje eu trouxe para que você veja e ouça com atenção o grande cantor, o grande homem de Deus, o Edson Xavier, moreno em Cristo. E aí, meu irmão, a paz do Senhor, tudo bem com A você? paz do Senhor, rapaz, com uma propaganda dessa. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui, tá bom? Louvar a Deus por esse veículo de comunicação, a TVI, que é um veículo de comunicação maravilhoso, levando esse programa extraordinário, de olho num som. Você, telespectador, você que está em casa, você que está nos ouvindo, seja bem-vindo. Será uma viagem extraordinária, onde será feita algumas perguntas, irei responder. E é uma honra estar aqui, viu? Compartilhar esse momento maravilhoso com você, Charles. Olha, muito bom estar com você. Tem uma peculiaridade, né? Que a gente Sim. a gente veio se conhecer mesmo, assim, pessoalmente há pouco tempo. Foi, né? verdade. Mas eu já conheci o seu trabalho de muito tempo já. E eu, particularmente, eu virei seu fã, porque eu vi a transformação que Deus fez na sua vida. Que maravilha, obrigado. E eu vi que não era fogo de palha, porque a gente vê muito isso acontecer hoje em dia, muitas pessoas, principalmente artistas, cantores, Sim. né, que eles resolvem dizer que aceitou Jesus para entrar na igreja e querer fazer sucesso com a música gospel e tal. E eu costumo dizer que não adianta a pessoa querer fazer sucesso na igreja, porque não consegue. Né? Porque a trajetória musical fora da igreja, o secular que a gente costuma dizer, né? Você aprende, você tem um dom, desenvolve, você pratica, Executa, né? executa, você evolui e o resultado disso é o sucesso e atrelado a isso vem o dinheiro, muito dinheiro. E pronto. O aplauso, Mas, o glamour. mas quando você está na obra do Senhor, o caminho não é esse. É diferente. O caminho é você descer para o joelho, é você Sumir para aparecer. você sumir para aparecer, você diminuir para crescer, é você se entregar, você se derramar aos pés de Jesus e Ele se agradar do que você faz. Então, quando você, no seu íntimo, você se entrega completamente, você como artista que você nunca vai deixar de ser, porque o dom da música, ele não pode ser negligenciado. Sim, é E fato. é uma arte. Usamos a arte para glorificar o nome de Deus. Mas é arte. Exatamente, é uma arte. Então, só que a música, no meio evangélico, eclesiástico, ela deixa de ser apenas uma música, vira um louvor, e dependendo de como a pessoa compõe, executa, evolui, se entrega nesse louvor, ele passa a ser uma real adoração a Deus. Sim. E é aí aonde boa parte fica pelo caminho, né? Porque às vezes até a pessoa está no caminho certo, mas o glamour chega e o comércio vem, né? Porque eu costumo dizer que a música gospel, ela é comércio, né? Então, ou até tenta fazer a coisa certa, porém com as intenções erradas. isso, né? O glamour chega e o comércio vem, as propostas vêm, e aí termina virando comércio, como no secular também perde a essência. E nisso daí você vê a derrocada logo, né? Não demora. Nós temos grandes nomes da música gospel no Brasil que aconteceu isso, e tem um que até hoje ele está tentando, remando de novo e com altas produções, gravando no exterior e tudo e tal, mas ele não chega a ser como era antes, aquele nome todo que tinha e tal. E tem vários outros que ficaram pelo caminho aí, né? Mas aprove a Deus que com você fosse completamente diferente, porque Deus, eu vejo, você não precisa falar isso para mim, eu vejo na sua trajetória que Deus, ele escolheu você para ser uma ferramenta poderosa nas mãos dele, e ele transformou a sua vida, e hoje a sua vida é um exemplo, não só quando você abre a boca e canta uma música, né, que é um louvor, e sim, através de você uma adoração, mas no seu viver,
no seu contato com as pessoas, no seu cuidado com a sua família, no seu devocional. Pregando com a vida. Né? Pregando com a vida. Então isso é muito bonito de ver, né? Eu gostaria de começar ali fazendo as perguntas. Sim. É mais fácil compor para o público secular ou para o público cristão? Bom, é mais fácil você compor para o público secular. Não que o público secular seja menos exigente, muito pelo contrário. O nível é absurdo, é lá em cima. Muito técnico, né? Porém, quando você, digamos assim, já pratica aquilo há anos, se preparou para aquilo há anos, como você falou anteriormente na guisa introdutória dessa entrevista, se torna fácil. Você entende qual é a veia, qual é o caminho, o que o seu público gosta de consumir, qual estilo. Entendeu? Mesmo já entendia. Quando o secular gravei aquele CD volume 5, por exemplo, na carreira solo, estourou, aí eu entendi qual é a dinâmica, qual é a veia, e aí você aquele já foi refrão chiclete, e tal. uma canção mais curta, o solo mais, nas notas menores, mais emotivos. Então pronto, já peguei a veia, pronto, é por aqui. Então é mais fácil compor para um mundo, entende? Não por um mundo, pelo fato do secular, o público secular ser um público menos exigente, não é isso. É porque quando se trata igreja, o público cristão, que de fato vai consumir as canções que você vai produzir, não é nem sobre o público que vai consumir, é sobre o Deus que vai receber a adoração. Não dá para falar disso e não falar de Bíblia e adoração. Sim. Gênesis capítulo 4, Caim e Abel foi oferecer um culto para Deus, aí o texto diz que Deus rejeitou Caim e sua oferta, e se agradou de Abel e de sua oferta. Você percebe aqui no contexto que primeiro Deus, antes de aceitar a oferta, Deus aceita o ofertante? Exatamente. Antes de Deus aceitar o culto que eu estou prestando, a adoração que eu estou prestando a Ele, Ele aceita o meu coração. O problema de Deus com Caim nunca foi sobre oferta, era sobre o coração de Caim. Sim. Então, a diferença é essa. Com Cristo é isso, você primeiro oferta a sua vida, oferta o seu coração, depois você compõe para Ele com sinceridade, aí Ele recebe e aceita, aí vem as consequências, de forma positiva. Aí vem a glória, que ele não tem problema da glória para ninguém, não dividir a glória dele, mas derramar poder, derramar graça, soprar o nome, aparecer os convites, empresários, gravadoras, porque é Deus que abre a porta. Isso. Entende? Agora, quando você está fazendo uma coisa até certa, mas com as intenções erradas, dá problema. Primeiro tem que fluir daqui, o coração tem que estar puro. Isso. Me fale de algo Sim. que aconteceu na música secular, que você... aprendeu assim, não vou fazer mais isso. Algo que você pensou assim, não deveria ter feito isso daqui para sua vida. Para minha vida. Posso ir para a questão religiosa? Pode. Poxa, mexeu comigo essa pergunta. A ideia é essa. O que eu não faria, né, e não aconselho ninguém a fazer, é buscar meios, subterfúgios espirituais, pactos, entendeu? Com espíritos, para obter um determinado sucesso e para que tudo fique atraente na pessoa. Uhum. Fica só com talento. Deus te deu talento, vai com o talento, se aprimore, estude, busque, pratique, repita, até que você fique bom naquilo. E quando acontecer essa chave virar, o público vai te ouvir e vai acontecer. Porque quando você busca subterfúgios, pactos, você acessa muita coisa. E quando você acessa essas coisas, e quando Cristo te salva e você vem para Cristo, esses espíritos, essas coisas que você acessou, eles ficam para sempre. Te observando na espreita, como Pedro disse, né? Como um leão, bramindo esperando a quem possa tragar. Então, se eu não tivesse acessado determinados ambientes, determinados lugares, subterfúgios, caminhos nas trevas para obter sucesso, eu acharia que hoje a minha vida cristã com Cristo seria mais fácil. O fardo é muito pesado, a luta é muito árdua, porque acessei muita coisa, me lambuzei demais com muita coisa. Então, se fosse hoje no mundo secular, eu não me envolveria com o mundo espiritual para obter sucesso, fama e dinheiro. Certo. Isso é importantíssimo porque as pessoas, em busca da fama e do dinheiro, do sucesso, né, elas cometem loucuras. Sim. E isso termina por, muitas vezes, destruir a vida da pessoa, né? A pessoa precisa saber que a vida é muito além disso. A arte
da música, que é o que nós estamos falando Sim. aqui agora, é um dom que Deus dá Para usar de forma pura. para você usar de forma pura e para pessoas que não conhecem Jesus, não conhecem o amor de Deus ainda. Sim, sim. E Deus dá essa coisa que é tão pura, tão maravilhosa para você. Eu estava em outro programa conversando com uma amiga minha, musicoterapeuta, e eu falei com ela que a música é o único idioma que é compreendido em todo o planeta, em qualquer lugar que você vá. Não importa se o cara é chinês, se ele é alemão, se ele é americano, se ele é português, né? Se ele é brasileiro, se ele é... Enfim, mas a música, você toca um timbre, um acorde, você abre a voz, canta alguma coisa e aí Acessa o coração das você pessoas. acessa o coração das pessoas, você mexe com a emoção das pessoas, você faz com que a pessoa se sinta melhor ou pior. O pior. Né? Lembrei de Dependendo, sabor, né? Você pode fazer com que a pessoa se sinta, por exemplo, nostálgico, porém não triste. A pessoa pode recordar um momento bom que ela teve com outra pessoa, ou Sim. com a família dela, ou A com música tem esse poder. um colega de trabalho, ou em alguma empresa que ela trabalhou, ou você pode fazer com que a pessoa se sinta eufórica naquele momento ali, né? Nós temos mesmo 1000 graus, né? Na igreja, quando toca 1000 graus, todo mundo, os jovens, né, vão à loucura, né? É muito bom, é muito bom. Então, assim, a arte da música é uma coisa sublime. Sublime. Porque quem criou a música foi Deus, né? Exato. Antes E mesmo aí... de Gênesis 1 e 2, para adorar somente a Ele. Isso, exatamente. Então, eu acho que por isso que a música é tão envolvente, tem esse poder direto no nosso sistema nervoso. Esse poder da influência na música. E dá para abrir um parênteses rapidinho para falar sobre isso. Sim, claro. É por isso que, vou falar de forma mais simples, desculpa até o linguajar chulo que eu vou usar, mas se você ouve uma canção que fala de moralidade, dá vontade de você praticar imoralidade. Sim. Se você ouve uma canção que fala de roubo ou de uso de entorpecente, você é um ex-usuário de entorpecente, vai aguçar algumas coisas e você vai sentir vontade de usar entorpecente. Se você ouve canção que fala de traição, vai ficar com um pulga atrás da orelha. Exato. Porque música tem cheiro, música tem DNA, música tem memória. Eu me lembro que a minha mãe de criação tinha uma radiola, ela tinha discos de vinil, de Roberto Carlos, vários cantores, e aquilo ali foi que me influenciou na música no início. Sim. E de vez em quando passa um take, toca em algum lugar, eu lembro da infância. Olha a música, anos 80, anos 70. Música tem memória, música tem cheiro. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu lembro que eu ficava sentado embaixo da máquina da minha avó, que era Singer antiga, que tinha aquela rodona, e aquilo dali eu brincava ali como se fosse um carro, só que ali virava aquele negócio, apertava o dedo, meu irmão. Só que ali naquela época eu conhecia todo o repertório de Roberto Carlos, eu cantava todas as músicas dele, todas. E naquela época ele já tinha muitos discos, muitos. Né? E eu ficava também imitando os locutores que passavam na rua, os carros de som passavam com os anúncios na rua. E assim, depois de anos, quando eu me vi, né, eu estava profissional da música e profissional também da área de publicidade e propaganda. Né? Você vê como que Deus tem um plano na vida da gente. A primeira banda que eu cantei aos 11 anos de idade, do lado da sede da banda tinha uma igreja Assembleia de Deus que ficava tocando uns hinos lá. Meu Deus. Que depois que eu já estava aqui no ano 2019, mais ou menos, eu estava em casa aí falei assim, eu vou dormir ouvindo algumas músicas, eu preciso ouvir algumas músicas mais antigas da igreja para ter lastro, né? Musical, né? Como eu trabalho na liderança do Ministério do Louvor, a gente tem que estar sempre pesquisando, buscando, se atualizando. Uma base sólida, né? Ter uma base sólida. E aí eu coloquei uma playlist lá de Oséias de Paula e deitei para dormir, meu irmão. Na hora que eu fui ouvir de uma por uma, eram as músicas que eu ouvia quando eu tinha 11 anos de idade lá na igreja. Você lembrou? Quando era mais ou menos 5h30 da tarde, assim, começava a tocar aquelas músicas naquele alto-falantezão lá na igreja lá. E aí eu me derramei todo. Eu falei, rapaz, desde esse tempo que Deus cuida de mim. Desde esse tempo que Deus me observa. Desde esse tempo que Ele está me preparando. E hoje eu sou uma ferramenta na obra dele. Isso rapaz, isso é uma coisa maravilhosa. Então, assim, a pessoa que ela entende o que é o dom da música, a arte da música, né, para ela utilizar de forma benéfica, né? Se bem que a vida ela nos leva para caminhos desconhecidos. Ninguém prova o que é ruim por querer. Você prova por ser induzido pelo meio que você vive. Você pensa que é bom. Muitos empresários eles falam que você é o resultado
das pessoas, das 5 pessoas que você mais convive, né? Sim. Então, se você tá no meio de uma galera muito loucona, você vai ser também, porque você vai achar que aquilo é normal. Você vai ser o próximo louco. Você vai achar que aquilo é normal. Você vai querer ser subversivo, você vai querer ser Até para o se cara encaixar no ambiente, o cara que né? critica tudo. Aí você vai querer usar isso e aquilo mais, e aquilo outro, e aquilo, pra você se encaixar no ambiente, como você falou. Comunicação, né? É o convívio social. Então, você é levado a determinadas coisas. E quando você vê, você já está Tá bem longe. afundado até o talo, né? Como dizem, né? Mas é por isso que existe um Deus que nos resgata, Deus é maravilhoso. né? Que nos protege, que cuida de nós, que nos inspira, que nos mostra o caminho da verdade, né? E a gente vai e segue e nós temos ainda a honra de ter a oportunidade dele pegar a gente e falar assim, ó, você era isso, agora você vai ser isso daqui, eu vou colocar você ali para você fazer isso aqui. Né? É muito bonito isso, irmão, eu sou transformação. maravilhado com isso. Olha, qual a sua opinião como cristão sobre os artistas do meio secular Isso vai dar problema. que já. dizem aceitar Jesus, mas continua na loucura, como a gente está dizendo aqui, para não falar outras coisas? Bom, eu sou É o que eu estava falando, né? eu sou muito- Da questão da música evangélica, cristã e da música gospel, né? Sim. Da adoração e do comércio, né? Eu sou muito taxativo com isso. Tá? Às vezes me acho muito velho, muito quadrado. Apesar de trabalho com música também. Já trabalhei com músicos que frequentam a igreja, toca comigo, toca secular. Mas enfim, é a opinião de cada um particular, pessoal, né? A sua particularidade. Eu não consigo, por exemplo, e vou usar como exemplo porque não é segredo, vou citar até nomes aqui, eu não consigo imaginar ver um Xande da vida e aos domingos à igreja, né, com sua esposa, sua família, e de repente, quando chegar fevereiro, o mês do carnaval, no bloco das muquiranas, puxando um grande bloco, uma pipoca, ó, É bem complicado né, isso. cada um com seu abadá, e de repente ali embaixo você vai ver homem beijando um homem, uma mulher traindo o esposo traindo a mulher, gente se embriagando, talvez uso de entorpecente, sabe? É um verdadeiro culto à carne, onde as pessoas usam como válvula de escape para se divertir e dizer só meu trabalho. Como eu posso dizer que no domingo eu estou adorando a Jesus, cuidando do meu espírito e ser usado como ferramenta para induzir pessoas a beber, a usar entorpecente e a traírem e a cultuarem a sua própria carne? Daí entra Tiago, vai escrever e dizer que pode de uma fonte só jorrar duas águas, ou jorrar água doce ou jorrar água salgada. Então a adoração é negociável. Se você é um policial, tudo bem, pode ser policial e pode ser cristão. Você é um juiz, pode ser juiz e pode ser cristão. Você pode ser um zelador e ser cristão. Mas quando se trata de música, envolve adoração, e adoração é negociável. Não dá para dos meus lábios sair adoração para Deus e adoração para o inimigo da minha alma. Você vê que música é algo tão poderoso que a inspiração da canção ou ela vem de baixo ou ela vem de cima. Ela não vem de outro lugar. Ou o diabo te inspira ou Deus te inspira, irmão. Você entende? Exatamente. A partir do momento que tu pega um violão, tu pega um instrumento, tu começa a tocar e não é para adorar a Deus, você vai estar adorando alguma coisa. Exatamente. Esse é o perigo da canção. Música é algo tão poderoso que a gente já falou aqui, ela tem cheiro, ela tem memória, ela age diretamente no teu sistema nervoso. Se tu ouve uma canção calma, tu fica calma. Se tu ouve uma canção agitada, tu fica agitado. Se tu ouve canção que fala de imoralidade sexual, vai dar vontade de tu praticar imoralidade sexual. A música tem esse poder. Então quem é músico e usa a arte para adorar a Deus, ele sabe do poder que ele tem nas mãos. Exatamente. Ele sabe. Entende? Quer ver uma coisa muito assim, que vou falar de forma bem tranquila? Existem pessoas que trabalham na área da música e não é muito bonitinho. E ele jamais casaria com aquela mulher se ele não fosse um músico. É o poder da música. Isso Entende? mesmo. Ele jamais acessaria ambientes que ele acessa hoje se não fosse a música. É o poder da música. É o dom que ele carrega. Entende? Esse dom que seduz. Esse dom que você está num palco, as luzes, os holofotes, os aplausos, e as pessoas olham para você, os olhos brilham, e elas acham que você é um príncipe encantado, mas você come farofa, cara. Você é um ser humano comum como qualquer outro. Exato. Você só é um artista. Entende? Eu estava... Aí, respondendo a pergunta da íntegra, que eu fiz todo esse rodeio, né? Eu, particularmente, não concordo. Pois é, eu também não. Para mim, ou você é da igreja ou você não é. Eu também não. não. Larga tudo, cara, vem para cá. Na e realidade, artistas que têm estrutura. Na realidade, tudo, essa pergunta, ela dá um programa só essa pergunta.
Porque, assim, eu me lembro que eu fui contratado um tempo atrás para tocar num evento, no Espora de Ouro. Era um evento católico. E aí veio uma banda de fora muito conhecida. E eu toquei com a banda dos meninos daqui. E depois a gente viu esse pessoal tocando, e muito bonita as músicas deles e tal. E o cara cantava muito bem. Terrível, né? Toca guitarra, o cara tocava uma guitarra, meu irmão, e cantava assim, que parecia duas pessoas. Sabe? Eu Mas falava tinha assim, 10 dedos na mão. que coisa maravilhosa, velho. Aí quando terminou, o cara veio conversar comigo. Porque depois eu descobri que eles tinham um projeto, que o tecladista, ele era um dos cantores principais. Um era o guitarrista, o outro era o tecladista. Sim. E o guitarrista, ele ia sair dessa banda. Que ele ia fazer uma carreira solo, mas tudo atrelado ali já, um projeto deles mesmo, né? Sim. E o tecladista, ele ia pra frente, precisava estar na frente. Então eles queriam me contratar para trabalhar com eles, e pra ir morar com eles lá em São Paulo e tal. E eu fiquei sabendo isso depois, mas aí ele ficou conversando muito comigo e tal. Aí ele falou assim, olha, eu tinha uma banda que ficou conhecida no Brasil inteiro com uma música que foi no Fantástico, foi tema de novela e não sei o que e tal e tal. E quando... E assim, eu tava muito incomodado porque eu tava ganhando muito dinheiro, eu tava vivendo muito bem, eu tava fazendo muito sucesso. Mas quando eu chegava em Barretos, que eu via aquele povo todo lá, eu ficava pensando, meu Deus, o que é que eu faço aqui? E ele disse que sentiu dentro dele assim, olha, como você falou, você não pode servir a dois senhores. Não, vai chocar. A fonte, ou ela jorra água doce ou água salgada. E aí ele sentiu dentro dele assim, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu sou completamente religioso e não sei o que e tal, mas a minha música está induzindo as pessoas a se prostituírem, a beberem, Sim. a se drogarem e tal. Ele disse que quando acabou o show, ele chamou o irmão dele e falou assim, a partir de hoje, isso aqui é seu, eu não quero mais nada com essa assim banda, mesmo. eu tô fora, eu não volto mais fazer isso aqui. Acabou. Enche. Acabou. Ele saiu mais. mesmo e ele não se preocupou. E ele disse que foi aí onde a vida dele começou. É dessa forma. Que ele começou a se sentir melhor fazendo a obra, né? Então, e assim, tem um outro questionamento eu sou músico profissional. A minha vida inteira eu trabalhei com música. Eu comecei cantando, depois fui fazer bateria, baixo, violão. Aí depois eu fui pro teclado, e depois eu comecei a mexer com áudio. E aí depois eu montei estúdio, fui trabalhar com produção musical, já gravei muitos estúdios por aí e tal, não sei o que. Aí depois de uma vida, eu aceitei Jesus e eu caí dentro da igreja. Oh, você não pode tocar música secular. E agora, se eu trabalho com isso? É um choque. Por que eu tô falando isso? Porque eu, particularmente, eu não senti esse choque. Mas a grande maioria esmagadora sente. E a massa porque, que meu irmão, de fora se dói por você e sente por você. Se dói, sente e ele cobra, ele cobra. A igreja então, vai assim, bancar você como? você vai viver de quê? É um desperdício, um talento desse na igreja. Né? Você vai viver de quê? Eles vão pagar a sua despesa. Vai ser como isso daí? Aí você vai indo, aí você olha para um lado, você olha para o outro, e como eu falei, não existe esse negócio de fazer sucesso na igreja. Não tem essa coisa de, eu vou fazer show, eu vou fazer não sei o que, eu vou ganhar dinheiro, e não vai, irmão, não vai, porque lá é diferente. E muitas vezes nem os de lá de dentro entendem como funciona na igreja. Tanto é que tem vários lá de dentro que querem fazer esse sucesso, quer ter essa fama, que eles não sabem o que exatamente é. Não vai acontecer. Né? Não vai acontecer, não acontece. Então, assim, é muito, muito complicado, é muito difícil. No meu caso, eu já vivia dentro de um estúdio da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir, eu escolhia o que eu queria trabalhar. Então, se chegasse um cara para gravar determinadas músicas comigo, eu, sei lá, dizer um não pra ele, eu meti o preço lá em cima pro cara ir para outro estúdio. Entendeu? Teve uma vez que veio um que eu botei o preço assim pro cara nem querer nem olhar pra minha cara mais. O cara falou, eu quero fazer. Rapaz. Aí eu falei, irmão, deu ruim. Rapaz, deixa eu te falar, irmão, é o seguinte, eu tô com o estúdio aqui tampado, irmão, eu não tenho agenda esse mês. E naquela época, o meu estúdio era assim, você chegava hoje,
para acertar o trabalho, você pagava, aí você falava assim, como é a forma de pagamento? Aí falava assim, você tá vendo aqui o negócio da porta aqui, o portal aqui, né? O caixão da porta que o pessoal fala. Ó, você vai entrar aqui, ó. Pá, botou o pé e botou a mão. Você tá vendo? Você tá vendo que a mão chegou primeiro que o pé? Aqui funciona assim. Você paga primeiro, reserva, que só daqui a 30 dias é que você vai entrar para gravar. Se você não reservar, daqui a 30 dias. Não tem Amanhã eu mais. já fechei um para daqui a 30 dias. No outro dia já fechei daqui para 31 dias. E era assim. Aí o cara, não, mas veja aí, e porque eu quero, e porque não sei o que e tal. Eu falei, irmão, sinceramente, eu não curto muito o seu estilo musical. Não é nada com você, é com o estilo, eu não curto. Então, você, não, mas eu trago tudo pronto, o pessoal já vai sentar aqui e gravar e tal, e não sei o que. Num dia a gente mata o CD inteiro e ppp. Tem certeza, irmão? Tem. Aí tá bom, aí o cara chegou. Marquei o dia, o cara veio, entrou, e aí conversa vai, conversa vem e tal. E aí a gente começa a que horas? Eu falei, a hora que você pagar, não vi você pagar ainda. Aí ele, mas eu já dei a parte lá, assim, a outra parte não é quando terminar a gravação, não, é quando você entrar no estúdio, irmão. Aí o cara pegou, pá, botou dinheiro. Aí gravou. Pense no dia triste pra mim. Foi. Aí quando terminou tudo, aí eu tirei umas fotos, ele ficou feliz que eu tirei as fotos e tal. Foi embora, e não voltou mais. Só foi uma vez. Mas geralmente eu fazia o que me fazia bem, musicalmente falando. Por quê? Porque o músico, ele chega uma época que ele começa a estudar através de outras músicas, né? Tanto que existe a música instrumental, que você vai estudar já os timbres, aqueles instrumentos mais top, tem uns caras até que mandam fazer um instrumento, ele teve uma ideia de fazer um instrumento diferente, com uma sonoridade diferente e tal. E aí, eu escolhia muito, então, assim, quando eu aceitei Jesus, não foi como geralmente as pessoas falam, ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Eu fui pela dor, mas eu não fui pela dor do vício, eu não fui pela dor do mundãozão assim. A minha dor o da perda, não. Mas assim, eu olhei para os 4 lados e eu pensei, rapaz, e esse pessoal faz o que quando chega? Aí chegaram uns. Aí quando eles chegaram, aí um não aguentou. O cara não ficou muito tempo. Ele saiu, voltou para tocar no mundo. Justamente a desculpa do cara era essa. Eu preciso sobreviver. Eu conheço um outro que aceitou Jesus, já tem uns 4, 5 anos, até hoje ele toca no mundo. Então assim, é difícil a gente julgar, né? Agora, mas eu entendo o seguinte, quando Deus abre a porta, ele garante. E eu tenho vivido vai te isso. Provar. Exatamente. Ele primeiro vai te provar. Exatamente. Quando Deus abre a porta, ele garante, irmão. E ele prova para saber se você realmente mudou. Eu conheço alguns músicos que tão maduros espiritualmente, a mentalidade que eles vão acessar esses ambientes, matam o cachê, mas eles não bebem, não traem, não se envolvem com nada. Acabou, pega o dinheiro e ó, casa. Exatamente. Já tem outros que vai e não volta mais. É isso, irmão. Então, assim... Vamos pela Bíblia, né? Você ser músico na igreja, você tem que entender o que é o dom que Deus dá para um músico. Quando você entende isso, você vai ver que você vai ver que através de você estar ali servindo, dando a oportunidade para Deus te usar como ferramenta, e aí você pega uma música e faz um louvor em adoração a Ele recebe o seu culto. O resultado não tem dinheiro no mundo que pague, que é você sentir a presença de Deus. Que para sentir a presença de Deus, isso sempre acontece conosco. Só quem sente é que sabe o que é. Né? Quem sabe o que é. Quando é como você falou, tem horas que a gente parece que está flutuando. Assim. Quando você está num ambiente que tem 500 pessoas, que de repente você não precisa nem fechar o olho, mas você entende que está só você e Deus, irmão. Ali é a verdadeira adoração. É quando você entende que ele está dizendo assim, ó, recebi o seu culto. Aí é bom demais, irmão. É bom demais. Irmão, moreno em Cristo, quais são os planos que ainda te atraem? Que ainda te deslumbra? Tem? Hoje não. Eu tenho 42 anos. Persegui um sonho de ser cantor desde os 8 anos de idade, desde o dia que eu abri a boca e descobri que sabia cantar. Coloquei na minha cabeça que queria ser um cantor famoso para mostrar para minha mãe, que havia me dado para uma tia dela me criar,
que eu ia conseguir ser alguém sem ela, né? Uma ferida na minha alma, um vazio da questão da maternidade, fez com que eu usasse isso para potencializar essa vontade de chegar lá. E havia sempre um vazio. Mesmo depois que eu cresci, mesmo depois de ter acessado o palco, as multidões cantando as canções que saíram das minhas entranhas, passou para o papel, nós gravamos. E um dia eu descobri que depois, no Espora de Ouro, depois de uma grande festa, muita gente tocou a gente, Silvano Salles na época, o produtor ganhou muito dinheiro naquele dia. E mesmo assim, depois que as fãs tiraram as fotos, que elas pegaram os seus autógrafos, que a portaria fechou, que cada um pegou sua ponta de dinheiro, o vazio continuava lá. Eu era grande, mas aquele menino com a franela na mão e um balde. Cassie, pode ir mostrando as fotos aí. Aquele menino que finalizar. A mãe havia dado estava lá dentro ainda. E aí veio a pergunta, por que esse vazio está aqui se eu busquei essa fama, esse sucesso para preencher esse vazio? E aí que eu descobri que fama, sucesso, dinheiro, os holofotes, os aplausos, legiões de fãs, nada daquilo era capaz de preencher o vazio da minha alma, que era exatamente do tamanho de Deus. Então hoje já vai fazer 12 anos que Cristo me aceitou, exercendo o ministério, casado, pai de 2 filhos, casado com a Beatriz, evangelista da Casa do Senhor, fazemos algumas ações sociais nas ruas, rodamos esse Brasil todo pregando o evangelho, cantamos também, usando o nosso dom para agregar e ajudar o reino e salvar vidas. Hoje eu te digo com toda tranquilidade, os palcos, os holofotes, as agendas, não me deslumbra mais. Inclusive, sempre vem algumas propostas e a gente vai lá com muita maturidade e diz não. Era isso que eu ia te perguntar. Então se tinha surgido alguma proposta daquelas que a pessoa passa a vida toda sonhando e de repente você fala, isso aqui não condiz mais com o meu eu hoje de adorador. Já surgiu já? Já. Veio diversas para voltar para o secular. E depois veio uma, e eu falo com muita tranquilidade, que era justamente para ser um artista gospel. E até então, tá tudo bem, artista gospel, né? Eu canto, componho, aparece um empresário dizendo, Moreno, eu sou um grande empresário, de fato o cara é, muito meu amigo, por sinal. Ele investe em várias bandas seculares e eu seria o único produto gospel da empresa dele. Eu falei para minha esposa, que legal, amor. Ele disse, eu vou gravar seu álbum, eu já vou preparar o ônibus, vou preparar tudo, você vai se preocupar só em compor e cantar. Eu tenho um estúdio aqui, em Feira, você vem, a gente grava e tá tudo bem. E aí, embora? Eu falei, embora, eu tô orando já há 7 anos, é resposta de Deus. Chegar, falei língua estranha. Olha. Aí minha esposa perguntou assim, você orou? Eu falei, não, amor, eu já orei, agora é hora de marchar. Cassia, joga pra cá. Aí o que acontece? Aí eu fiquei, né, prorrogando a resposta, o rapaz me perguntando, e aí, Moreno, cadê a resposta? Tal. Eu falei, calma, eu vou responder. E eu orando e Deus nada de falar. Isso demorou mais de um mês. Um belo dia tava na barbearia, ali, né, cortando o cabelo. Aí aquela voz, Charles, audível aqui dentro, disse o Edson Xavier, o que você precisa não está no palco, o que você precisa está no meu altar. A resposta é não. Eu entendi o que Deus quis dizer. Sim. Era Deus dizendo, você não está pronto ainda para acessar esses ambientes. Você não está pronto para ir para o palco. Eu te coloco lá para fazer um showzinho outro de prefeitura, mas eu te arranco de novo e te coloco num altar novamente e te sopro para pregar a palavra. Desses 12 anos, Deus nunca me deu essa legalidade, essa carta de alforria e dizer, vá para o palco, meu filho, eu vou soprar seu nome na música, vai. Nunca. É como um filho que de vez em quando ele coloca no parquinho ali para se divertir, porque sabe que o filho gosta. Pronto, tá bom, bora. E tira de novo e coloca aqui no altar. Deus sempre teve esse cuidado de me manter amarrado no altar, porque Ele conhece o meu coração. Teve o Celebra Itabuna, uma vez subi no palco, na hora que estava armando um som, eu falei, Deus, eu gosto tanto disso aqui. Eu faço isso aqui desde 8 anos de idade. Eu ficava nos palcos pedindo uma oportunidade para cantar. E agora, Senhor, eu tenho um nome, eu tenho uma história, eu tenho bagagem, os músicos estão disponíveis, me solta. Aí ele disse, se ele soltar demais, você não volta, cara. Pois é. Eu falei, tá bom, Senhor, você já fez a sua vontade. E aí que dói, mas é gostoso, porque é o amor de Deus te guardando. E ele entende. E ele entende. Nós somos obedientes. Claro. E quando a gente é obediente, de repente... Eu poderia ter aceitado, mas só que acontece. Os planos de Deus poderiam ser, não anulados, mas deturpados,
poderia isso, ser, digamos assim, mudado a rota, mudado o caminho. É como a gente vê muitas vezes acontecer Ou aí, até né? se perder. É como a gente costuma dizer, o de repente de Deus, quando ele acontece, como Efésios 3:20, né? A gente vê muito, muito, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos se realizar na nossa frente. Porque ele nos proporciona isso segundo a nossa obediência. As coisas extraordinárias acontecem em dias comuns. Alguém pode pegar um corte desse aqui, ó, e de repente Deus soprar. Sim. Deus pode me encontrar numa praça pregando. Deus pode me encontrar entregando sopa em um bairro periférico. Deus pode me encontrar em um corte de um hino cantando aqui na sede, Deus abrindo os céus, e de repente com aqueles 1 minuto de vídeo ele soprar o Brasil inteiro e me levar. Isso, então Deus não precisa especificamente que você esteja com um clipe gravado ou em cima de um palco para que ele possa fazer. Não estou negligenciando o cuidado com o ministério, me entenda. Sim. Cuide, faça, invista, mas não faça do seu ministério o seu Deus. Deixa Deus fazer. Descansa. Exatamente. Ei, meu Deus. É por isso que eu trouxe ele aqui. Isso é gostoso demais. Para fazer o De Olho no Som. E depois a gente vai fazer também o Música para Músicos. Porque aí ele vai contar como foi o início, o que foi que aconteceu, quais foram os perrengues, em que ele se inspirou, como foram os acontecimentos todos, as polêmicas, né? Como era o contato com as outras bandas, o que ele tem para dizer para as pessoas que ainda estão, as pessoas que querem começar, que querem fazer, como foi a transformação da vida dele, né? As fotos e vídeos você vai ver em detalhes, né? Como que hoje está acontecendo tudo isso, né? A gente vai fazer no podcast Música para Músicos. Então, o nosso De Olho no Som vai ter que ficar por aqui por questões de horário mesmo, né? É só uma introdutória, né? Foi muito bom estar com você aqui, é uma Igualmente, bênção ter você aqui com maravilha. a gente. A TVI é a sua você casa. sabe que eu perto de você eu sou um menino, né? Musicalmente falando, em termos de teoria, de prática, de tudo. Aqui é uma troca de experiências, né? Mas é uma honra para mim, tá? Você é uma lenda viva, te admiro muito, não só como profissional, mas como pessoa, marido, pai, servo que você é. Amém, obrigado. É bom saber que você sabe o poder que tem nas mãos, e você pega todo esse poder e coloca no altar e diz, é teu, Senhor. Exatamente. Algumas pessoas olham de fora e falam que tolo, que desperdício, pegar tudo isso e colocar no altar, mas o altar não é desperdício. O altar, ele não toma, ele devolve. E tudo que você tem plantado no reino, dedicado ao reino, glória, através do seu dom, através daquilo que o Senhor tem te entregado, haverá uma recompensa, Charles. Amém. Porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Eu creio. Deus é bom, vai virar culto. Irmão, eita, meu Deus, fico por aqui. Na próxima edição a gente vai trazer também um outro convidado especial, mas hoje eu tive aqui o Edson Xavier, Moreno em Cristo. Deus te abençoe, foi muito bom estar com você, viu? Obrigado. Valeu, você Valeu, que está gente. pelo 24.2 e também pelo TVI Oficial. Continue curtindo a programação da TVI. Tchau! Tchau.